De acordo com a neurociência moderna, todos os detalhes da nossa consciência dependem da integridade do neocórtex, e o meu foi afetado por essa infecção bacteriana incrivelmente poderosa, agressiva e que deveria ter-me matado. Estava claro para mim que o meu cérebro estava tão danificado que não poderia ter nenhum tipo de sonho ou alucinação. Então, como é que ocorreu esse conjunto extraordinário, ultra-real, memorável e transformador de situações quando o meu cérebro estava tão claramente desligado? Esse tipo de infecção que tive é o modelo perfeito para a morte humana, pois apaga a parte humana do nosso cérebro. Na verdade, há um relatório médico, publicado em setembro de 2018, no Journal of Nervous and Mental Disease, que ajuda muito a fortalecer a minha história. Foi escrito por 3 médicos que não estavam envolvidos no meu tratamento, mas estavam absolutamente fascinados pela minha recuperação, e eles realçam 2 pontos importantes nesse artigo. Um deles é que foi uma infecção global completa do meu cérebro, não havia partes do neocórtex não afetadas. Basicamente, diz que meu cérebro não poderia ter tido um sonho ou alucinação. E ainda assim, o que passei foi o conjunto mais profundo, detalhado, memorável, transformador e marcante de eventos que eu poderia imaginar. E tudo isso aconteceu enquanto o meu cérebro estava demonstradamente desativado. A outra lição-chave desse relatório de caso é que precisavam de explicar a minha recuperação. Quando os editores de revisão por pares leram o relatório de caso, disseram: "Isso é absurdo. Não há pessoas tão doentes de meningite bacteriana que acabem a recuperar-se completamente. Como se explica isso?" E os 3 médicos que escreveram o relatório de caso disseram que é porque eu tive uma experiência de quase morte. E isso foi realmente suficiente para os editores como explicação para o que tinha acontecido. Eu acho que esta aceitação deve indicar para o mundo que a comunidade científica está a acordar para a realidade da nossa natureza espiritual e a sua importância na nossa cura e a nos tornarmos mais inteiros. Esta experiência não foi uma alucinação, nem um sonho, nem um efeito dos medicamentos, porque o meu neocórtex estava demasiado destroçado para ser capaz disso. Era muito mais real, como disse, do que qualquer coisa conhecida, muito mais do que o meu cérebro pudesse imaginar. E é aí que reside o grande mistério que me levou a querer entender tudo isso. Como disse, as minhas memórias de infância voltaram em 2, 3 semanas e em seguida, todo aquele conhecimento e experiência de 20 anos em neurocirurgia académica voltaram em cerca de 8 semanas. Na verdade, ao longo dos anos seguintes, percebi que as memórias que recuperei a partir dessas 8 semanas eram mais completas do que antes do meu coma. Isso é algo muito misterioso e difícil de explicar. Aqui repousa uma pista muito profunda sobre do que se trata tudo isso, e tem a ver com o próprio fenómeno de experimentar a consciência e a memória, e o lugar onde realmente residem é na realidade da alma espírito-consciência, ou o quiser chamar-lhe, que depois gera tudo o que vemos desdobrar-se no mundo material. A razão pela qual grande parte da comunidade médica levou a minha história tão a sério e muitas vezes me pediu para dar palestras sobre a consciência, tem a ver com o fato de que a meningite é um dos modelos mais perfeitos da morte humana, porque destrói o neocórtex, essa camada externa do cérebro, que a ciência moderna lhe dirá que é responsável por cada detalhe que a nossa consciência experimenta como seres humanos. No fenómeno da consciência, além do cérebro profundo que a sustenta, cada detalhe de como conhecemos, tudo o que vemos, ouvimos, pensamos, todas as nossas palavras, a nossa linguagem, tudo o que sempre experimentamos desde antes de nascer, segundo a neurociência moderna, depende pelo menos de que alguma parte desse neocórtex, a calculadora mais complexa do cérebro, esteja intacta. E os meus médicos sabiam muito bem, pela minha história neurológica, os resultados de laboratório, e especialmente pela função neurológica característica da minha doença, e também pelos taques, nos quais o meu neocórtex destroçado em toda a sua amplitude, nos 8 lóbulos do meu cérebro, que não havia maneira de explicar tudo isto como um fenómeno baseado no cérebro, embora eu mesmo tenha tentado fazer isso também. No princípio, quando contava aos meus médicos algo do que havia vivido, eles davam-me palmadinhas nas costas e diziam: "Você estava muito, muito doente, o seu cérebro estava a nadar em pus. Não tínhamos ideia se você voltaria, todas essas memórias. Esqueça isso. Um cérebro, quando morre, faz todo tipo de truques." Costumamos acreditar nos nossos médicos, e então eu acreditei nos meus. Foi apenas semanas depois, quando comecei a investigar o meu historial médico, e discutia com eles as conclusões neurológicas e os taques, que começámos a tentar perceber onde foi que tudo isto aconteceu e como aconteceu. Eu sabia que não tinha acontecido depois do coma nem antes de entrar nele. A pergunta era: quando diabos isto aconteceu? E isso tornou-se um grande mistério para mim, e na verdade, basicamente levou-me a questionar tudo o que achava que sabia sobre a natureza do cérebro-mente-consciência, e sobre toda a existência e realidade. Cheguei à conclusão que este tipo de consciência corpórea é muito mais rica quando é libertada das algemas do cérebro físico. Outra coisa interessante é que as memórias das experiências de EQMS não desaparecem.
Essas memórias não se desvanecem, não se esvaem, não são memórias baseadas no cérebro, não são alucinações, efeitos de drogas ou devaneios. Mas após essa experiência, eu comecei a encontrar mistérios mais profundos. Como eu disse, não me lembrava de nada da vida de Eben Alexander antes do coma. É claro, inicialmente atribuí isso à gravidade da meningite, à destruição do meu neocórtex. Para mim, isso explicava porque eu não me lembrava da minha vida. Agora sei que a explicação vai muito mais além disso. Acontece que meses após o meu coma, eu estava a lidar com tudo isso, e à medida que lia cada vez mais sobre as EQMS, uma questão surgiu: por que é que o meu pai não estava lá? Ele morreu cerca de 4 anos antes do meu coma. O meu pai, que foi também cirurgião de combate na Segunda Guerra Mundial, teve uma enorme influência em mim, do ponto de vista científico, religioso e espiritual, e no entanto, ele não estava em lugar nenhum. Igualmente, outra pergunta se impunha: quem era aquela linda rapariga que estava comigo naquela asa de borboleta? Nunca esquecerei como ela estava vestida, como me olhava, a maneira como os seus pensamentos chegavam até mim, o seu carinho e amor profundos e todas aquelas maravilhosas mensagens de amor incondicional. Eu lembrava-me do seu rosto com tanta perfeição que quando voltei, percebi que nunca a tinha conhecido na minha vida. Era um grande mistério. E eu estava perplexo, porque sabia que havia feito uma viagem profunda e muito espiritual e então, porque estas situações inexplicáveis? Porque estava lá nessa minha experiência aquela rapariga que nunca conheci e não estava o meu pai. Para responder a essa pergunta, e essa resposta provocou um choque que me sacudiu em todo o meu ser, tenho que avisar que vou dar um alerta de spoiler, porque é assim que o meu livro mais ou menos termina. Cerca de 4 meses após o coma, obtive a resposta. Para vos dar essa resposta, tenho que retroceder mais uma vez e contar mais sobre mim, algo da minha história, que foi essencial, que é o fato de eu ter sido adotado. A minha mãe biológica era estudante do ensino secundário, o meu pai estava no último ano, e não era possível eles ficarem juntos conforme a minha mãe descobriu, ao longo dos meses, por mais que quisesse ficar comigo. O seu próprio pai estava desempregado, incapaz de manter um emprego, ela tinha 2 irmãs mais novas. Então aos 16 anos ela não podia trazer um bebê para aquela casa. Então nos meus 4 meses de idade ela teve que decidir dar-me para adoção. Não havia solução. Ela teve que me deixar ir. Como muitos outros adotados, fiz perguntas sobre a minha família biológica e conforme crescia, escrevia cartas frequentes para o orfanato, perguntando se havia sinais da minha mãe biológica. Mas as rígidas leis da Carolina do Norte estavam lá para evitar qualquer tipo de reunião. Eu soube de casos em que a data de nascimento foi alterada apenas para dificultar a localização de origens. A verdade é que não poderia ter tido mais sorte. Fui adotado por uma família muito amorosa que honrou todos os meus sonhos e esperanças. Então, decidi esquecer isso. Pensei, bem, as pessoas fizeram certas escolhas, e viveram de acordo com essas decisões. E assim fiz, coloquei uma pedra sobre o assunto. Há coisas nas nossas vidas, muitas, que não fazem sentido por muito tempo, até que, olhando para trás, vemos que faziam parte de uma lição muito maior, especialmente algumas adversidades e dificuldades. E da mesma forma, alguns eventos parecem triviais quando acontecem pela primeira vez e, no entanto, são de uma magnitude enorme. Um desses eventos teve a ver com o fato de que meu filho mais velho, em 2000, tinha de fazer um trabalho escolar sobre genealogia familiar. Ele veio até mim, contou-me sobre o projeto, eu contei-lhe coisas sobre a história da minha família adotiva e ele disse-me: pai, isto é sobre herança biológica, precisamos saber mais sobre a tua família biológica, e eu disse-lhe: ok, vou fazer isso. Então escrevi outra carta para o orfanato e lembro-me que era uma tarde de sexta-feira durante uma tempestade de neve. Morávamos em Boston na época, eu trabalhava na Faculdade de Medicina de Harvard e estava a levar o meu filho para o Maine para esquiar, e eu disse-lhe: Betty, a assistente social, disse-me que se eu ligasse hoje, talvez tivesse uma resposta. E eu esperava ter a mesma resposta de sempre: não, não há vestígios da sua mãe biológica, esqueça isso. Eu liguei-lhe na mesma e ela disse: descobri algo. Você está sentado. Eu estava a conduzir no meio de uma tempestade de neve, sim, eu estou sentado. Os seus pais biológicos casaram-se. Não posso dizer o choque que isso causou. Nunca me passou pela cabeça que eles poderiam ter acabado juntos, e a Betty disse, e a mais, naquele momento, já tinha parado na berma da estrada, eles tiveram 3 filhos, mas a sua irmã mais nova, morreu há 2 anos, ou seja, em 1998, e ainda estão a lamentar a sua perda, por isso não é um bom momento para voltar para as suas vidas. Este é o trauma que me levou a 8 anos de agnosticismo puro. Naquela época, eu não queria reconhecer o golpe que foi a rejeição.
Percebi que a maior perda daquela rejeição que senti foi que ela apagou qualquer esperança de haver um Deus amoroso ou qualquer outra força a quem rezar. Estive convencido disso por 8 anos. Mas garanto que a viagem do meu coma mudou isso para sempre. 7 anos depois, no verão de 2007, caminhando pela praia na Carolina do Sul com 2 das minhas irmãs, elas disseram-me: "Não achas que já é hora de entrar em contato novamente com a tua família biológica?" A minha primeira reação: não, porque eu sabia como a rejeição que senti em fevereiro de 2000 me levou à beira do abismo. Mas elas estavam certas e era a hora. Então escrevi outra carta, isso foi no verão de 2007, para o orfanato. E desta vez, obtive uma resposta positiva: sim, adoraríamos conhecê-lo. Tudo isto é contado em detalhes no livro, por isso vocês podem encontrar um contexto mais amplo lá, e é uma história muito bonita, um encontro maravilhoso. Em 5 de outubro de 2007, desci uma trilha em Chapel Hill, Carolina do Norte, e pela primeira vez depois de 54 anos encontrei-me com os meus pais biológicos. Foi um encontro maravilhoso, não posso descrevê-lo em palavras. Aquele velho ditado de andar nas nuvens é exatamente como eu me sentia. Eu estava completamente dominado pelo conhecimento deles e pela reconexão com eles depois de tantos anos. No dia seguinte, conheci a minha irmã e o meu irmão biológicos e nos meses seguintes, conheci os meus tios, tias e outros membros da família. Eles conheceram a minha família adotiva e foi um reencontro realmente lindo. Mas sempre um pouco agridoce, porque eles nunca falavam daquela irmã que morreu 2 anos antes de eu sequer saber da sua existência, e isso era uma ferida enorme para eles. Havia muita dor em torno dessa perda. Eu queria saber muito mais, mas era muito difícil chegar lá porque falar sobre isso deixava-os desconfortáveis, mas lembro-me que a minha irmã biológica, Katy, prometeu enviar-me uma foto dela um dia, e ela fez isso. Aquela foto chegou 4 meses depois do meu coma. Lembro-me de tirá-la do envelope e ver que ela havia escrito um poema sobre a foto. É um poema muito bonito, está no livro, e foi escrito por David Romano. Chama-se Quando a Manhã Começar Sem Mim. Lembro-me de começar a ler o poema, e os meus olhos encheram-se de lágrimas e fui dominado pela tristeza e emoção da tragédia, essa horrível tragédia de perder uma irmã muito antes de eu mesmo saber da sua existência. Lembro-me de colocar a foto em cima do aparador e na manhã seguinte, estava na mesma sala a ler o livro de Elizabeth Kubler-Ross, A Morte, um Amanhecer. Havia uma história muito bonita naquele livro sobre uma menina de 13 anos que teve uma EQM muito profunda, estando em coma, encontrou seu irmão. E o seu irmão desempenhou o mesmo papel que a rapariga na asa da borboleta fez comigo, transmitindo-lhe essa mensagem de amor incondicional. Quando voltou e estava a explicar tudo ao pai, ela disse: "Mas não entendo. Não tenho um irmão", e ele disse: "Sim, tinhas um irmão, mas ele morreu 3 meses antes de tu nasceres, por isso nunca falámos sobre ele." Foi então que olhei para o aparador e reconheci na foto da minha irmã biológica a bela rapariga na asa da borboleta, e era quase como se estivesse a olhar-me e a dizer: "Entendeste agora?" Ela estava lá e não o meu pai para me fazer ver que era tudo verdade. Que esta experiência era para me abrir os olhos para a verdadeira realidade da consciência. A foto foi tirada 3 semanas antes de ela deixar este mundo físico e é exatamente assim que ela me olhava na asa daquela borboleta. Não posso dizer o quanto isto mudou tudo de forma tão poderosa, para sempre. Gostaria de terminar lembrando-vos da bela mensagem que ela me deu, que é realmente uma mensagem para todos e cada um de nós, porque todos somos uma alma. Somos uma consciência e já é hora de nos sentirmos unidos e superar as falsas barreiras da separação. Você é profundamente amado e estimado para sempre, você não tem nada a temer, você não faz nada de errado.